Massa Gatiana, começando mais um vídeo aqui no canal, CRB Minha Paixão. O Galo perdeu ontem diante da equipe da Ferroviária, né? Trazer aqui a coletiva do Mister Barroca após essa derrota que praticamente merecia até sair com empate. Mas a equipe criou bastante, mas é daqueles dias que nada deu certo. O CRB que não consegue vencer fora de casa, isso mesmo. Em casa, a equipe gatiana consegue até vitórias, mas fora de casa a equipe está desejando muito a pontaria. Isso porque o CRB criou bastante, mas na hora de finalizar a equipe pecou. Também muita jogada em cruzamento, insistindo. Um jogador a mais, a equipe não soube tirar proveito e acabou sendo derrotado diante da Ferroviária. Agora é encarar a equipe no América, no Rei Pelé. Com certeza o apoio da torcida é fundamental nesse momento, em busca aí de G4 e ficar lá, com certeza. Vamos ver o que falou aí Mister Barroca, mas antes de mais nada, deixe seu like, é muito importante para o crescimento aqui do canal. Se inscreva se não for inscrito, rumo agora a 8 mil inscritos. Conto com você, torcedor gatiano, sempre no conteúdo do CRB, então é muito importante, beleza? Vamos ver o que falou aí Mister Barroca. Forte abraço. Iniciando a coletiva com o técnico Eduardo Barroca, e a primeira pergunta é do Thiago Luiz, da CBN Maceió. Barroca, o CRB jogou boa parte da partida com um jogador a mais e ainda assim não conseguiu incomodar a Ferroviária. Ao que você atribui a queda de rendimento do time nos jogos fora de casa? Boa noite. Eu vou dividir a partida em 3 etapas, né? Primeiro, enquanto o jogo estava em igualdade numérica, e acho que a gente conseguiu ter a bola, a gente teve até algumas oportunidades, tivemos algumas chances de bola parada, teve uma chance no Mikael, mas nos faltou um pouquinho mais de contundência ofensiva. Depois que a gente passou a ter um jogador a mais, eu acho que a gente levou um tempinho para se ajustar. No intervalo do jogo, a gente procurou fazer os ajustes, fizemos as substituições que a gente imaginava que poderiam fazer a gente ter um volume, mas também a gente imaginava que a equipe da Ferroviária se fecharia bem e a gente teria muito pouco espaço para definir as jogadas, que foi realmente o que aconteceu. E na parte final do jogo, o tempo vai trabalhando contra a gente, que está com resultado adverso. A gente teve algumas oportunidades sim de fazer o gol, mas não tivemos a eficácia. Então eu falo que esse tipo de problema tem muito mais a ver com o meu trabalho do que os jogadores. Os jogadores tentaram, lutaram, se dedicaram, correram, e essa responsabilidade é muito mais minha como treinador, buscar encontrar essas soluções para que a gente melhore fora de casa. A verdade é que a gente precisa realmente melhorar fora de casa, a gente precisa aproveitar mais as oportunidades que a competição já deu para a gente. Foi citado aí a questão da expulsão. Cabe a mim como treinador buscar encontrar as soluções, mas continuar fortalecendo a nossa equipe, o nosso time. Eu acho que o nosso time merece um crédito, os jogadores merecem um crédito, que continuem com a confiança forte em cima do nosso trabalho, principalmente em cima dos jogadores, para que a gente faça um grande jogo contra o América no meio de semana. Pergunta do Matheus Guimarães, da Gazeta. Boa noite, Barroca. O time do CRB teve 2 jogos com um expulso do adversário atuando fora de casa, contra o Paysandu e hoje. O time ainda não consegue aproveitar a vantagem numérica na competição. Por quê? A competição tem se mostrado muito equilibrada. É só ver a rodada, as equipes de cima. O Remo perdeu, o Avaí perdeu, equipes que estão em cima, porque a competição é equilibrada. O fato da gente ter sofrido um gol dificulta muito, mesmo com um jogador a mais, porque o adversário se retrai e fica cada vez mais difícil fazer o gol. O jogo praticamente não corre no segundo tempo, muitas paralisações, muitas substituições, um árbitro que não deixa o jogo fluir em alguns momentos. Mas, independente disso, nos faltou eficácia, nos faltou competência para aproveitar as oportunidades que a gente teve. Tá? E isso é um trabalho que eu, como treinador, preciso desenvolver junto aos jogadores, também repetir, treinar, dar confiança, para que a gente, nas outras oportunidades que a gente tem fora de casa, a gente possa dar uma resposta que a gente precisa dar nessa competição. Para finalizar, a pergunta do Alex Brandão, da Tropical FM. Barroca, diante de mais uma derrota fora de casa, o que pode ser feito para resgatar a confiança de um torcedor que muitas vezes se vê decepcionado justamente quando começa a acreditar na equipe? Como lidar com esse desafio emocional e de performance ao mesmo tempo? Primeiro, falar que eu entendo a decepção do torcedor. Um jogo como esse realmente traz uma decepção muito grande. Um jogo onde o adversário teve um jogador expulso, e a gente jogou com um a mais boa parte do tempo, mas não conseguimos ter efetividade para sair com um bom resultado. Então, primeiro, falar que eu entendo, né, o sentimento do torcedor e respeito muito isso, porque a gente também tem o mesmo sentimento. Mas também, ao mesmo tempo, venho pedir aqui
um crédito, venho pedir aqui para que o torcedor nos apoie, esses jogadores dentro de casa, jogando no Rei Pelé com o apoio dos torcedores, eles têm dado essa resposta. A gente está dentro de uma zona de classificação, a gente sabe que a gente precisa melhorar uma série de coisas dentro da competição, e a gente vem falando também que essa competição ela é decidida nos detalhes. Então esse jogo aqui a gente não vai ter mais a possibilidade de voltar para fazer nada, então o que nos resta é virar a página, tirar as lições necessárias dessa partida de hoje, e esse jogo de hoje nos traz algumas lições que são muito importantes para que a gente trabalhe nesse tempo que a gente tem até o jogo com a América, para que a gente faça uma boa preparação e que a gente faça um grande jogo dentro da nossa casa contra o América, e principalmente com o apoio do nosso torcedor. Tem sido fundamental essa conexão do torcedor com o time, e o nosso time precisa de verdade do apoio do torcedor que vai ao Rei Pelé para o jogo contra o América. Sei que o torcedor está sentido, está magoado com essa derrota, peço desculpas como treinador, mas ao mesmo tempo também peço um voto de confiança, uma mobilização para que a gente faça um grande jogo e continue crescendo dentro da competição.